Meu irmão, minha irmã, mais uma vez nos unimos através do nosso canal no YouTube para meditar a liturgia do domingo. E somos convidados a nos ater à vigilância. Eu te convido a se inscrever no canal se não é inscrito e a convidar mais e mais pessoas a se inscrever. Ao aproximar-se o final do ano litúrgico, a liturgia nos convida a estarmos prontos a prestar contas a Deus da administração dos bens que Ele nos concedeu. É um apelo à vigilância, para a vinda do Senhor, que pode vir a qualquer momento em nossa vida. A primeira leitura, que é do livro dos Provérbios, capítulo 31, versículo de 10 a 31, é um poema que apresenta a mulher virtuosa, dedicada à família, fiel aos deveres de esposa e de mãe, diligente no trabalho, caridosa para com os pobres, que sabe administrar sua casa. Embora a mulher de hoje viva dividida entre o lar e a profissão, seu dever fundamental continua a ser o cuidado da família, a dedicação ao marido e aos filhos, a solicitude para que encontrem em casa um ambiente confortável, repleto de amor. Na segunda leitura, a primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo fala da segunda vinda do Senhor e como devemos esperar e preparar esse momento, vigilantes e sóbrios na presença do Senhor. No Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 25, versículo de 14 a 30, conta a parábola dos talentos. Jesus fala da sua segunda vinda no fim dos tempos e a atitude com que os discípulos devem esperar e preparar essa vinda. Um senhor partiu em viagem e deixou uma fortuna nas mãos dos servos. A um deixou 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. Quando voltou, chamou os servos e pediu-lhes conta de sua gestão. Os 2 primeiros tinham duplicado a soma recebida, mas o terceiro escondeu cuidadosamente o talento recebido, pois conhecia a exigência do Senhor e tinha medo. Os 2 primeiros servos foram louvados pelo Senhor, ao passo que o terceiro foi severamente criticado e condenado. A parábola refere-se à vinda do Senhor Jesus no final dos tempos. O Senhor representa Jesus, que antes de deixar este mundo para viajar de volta ao Pai, deixou todos os seus bens aos discípulos. Os talentos são os bens que Jesus deixou na sua igreja. O Evangelho, a sua mensagem de salvação, o batismo, a Eucaristia e todos os sacramentos, seu amor pelos pobres, sua atenção para com os doentes. Os servos depositários desses bens são os discípulos de Jesus. Somos todos nós que devemos produzir na medida de nossas possibilidades. Depositário dos bens de Cristo. Nós somos agora no mundo testemunhas de Cristo e do seu projeto de salvação. É com o nosso coração que Jesus continua a amar os publicanos e os pecadores do nosso tempo. É com nossas palavras que Jesus continua a consolar os que estão tristes e desanimados. É com os nossos braços abertos que Jesus continua a acolher os imigrantes que fogem da miséria e da degradação. É com nossas mãos que Jesus continua a quebrar as cadeias que prendem os escravizados e os oprimidos. É com nossos pés que Jesus continua a ir ao encontro de cada irmão que está sozinho e abandonado. E com a nossa solidariedade que Jesus continua a alimentar as multidões famintas do mundo e dar medicamentos e cultura àqueles que nada têm. O que essa parábola nos diz hoje? A parábola mostra a grande responsabilidade de quem se omite, deixando que os bens do Senhor permaneçam infrutíferos, privando desta forma a comunidade e o mundo
dos frutos a que tem direito. Os 2 servos da parábola que fizeram frutificar os bens nos mostram como devemos proceder. Eles lutaram, esforçaram-se, arriscaram, ganharam. Não se deixaram dominar pelo comodismo e tiveram a coragem de arriscar. Também nós não devemos nos deixar dominar pelo comodismo e ter a coragem de lutar contra a injustiça e propor os valores do Evangelho. Não aceitar que os grandes e poderosos decidam os destinos do mundo e ter a coragem de lutar contra os projetos desumanos que desfiguram esta terra. Não aceitar que a Igreja se identifique com a riqueza, com o poder e procurar torná-la mais pobre, mais simples, mais humana, mais evangélica. Não aceitar que a liturgia deva ser sempre tão solene que assuste os mais simples, nem tão etérea que não tenha nada a ver com a vida do dia a dia. E o servo que enterrou os bens mostram como não devemos proceder. Contentar-se com o que se tem e não querer mais por medo ou covardia. Não fazer render os bens que Deus nos confiou. Não dar frutos. Nasce uma pergunta: como usamos os talentos que o Senhor nos confiou? Em muitas comunidades encontramos pessoas ricas de talentos, de estudo, de tempo e de recursos, mas não se doam aos outros. Dizem que não têm tempo, não têm jeito e não fazem nada pela comunidade. No entanto, encontramos pessoas pobres, humildes e muito ocupadas, e com pouco ou nenhum estudo, que se entregam com generosidade a serviço da comunidade, das pastorais, nos movimentos e no serviço da caridade. No fim de nossa vida, o que desejamos ouvir? Servo bom e fiel, vem participar da minha alegria? Ou servo mau e preguiçoso, servo inútil? Joguem-no fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. A escolha será sempre nossa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E abençoe-vos o Deus onipotente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e permaneça para sempre. Fique em paz e até o nosso próximo encontro, meditando a liturgia dominical.